Então, ok. Olá a todos, novamente. Então vamos para a nossa segunda parte da nossa revisão sobre álgebra linear, tá? No curso de programação matemática, né? Que a gente está lidando com otimização linear, tá? Então, lembrando que a gente terminou a aula passada falando de produto interno, né? O que é definição de produto interno, espaços com produto interno, e a gente viu definição de ortogonalidade, viu que o produto interno ele induz uma coleção de medidas geométricas no espaço. Então a gente pode definir o comprimento ou magnitude de um vetor, a distância entre dois vetores, o ângulo entre dois vetores, né? Com isso relação de ortogonalidade. E agora a gente, nessa aula de hoje, a gente continua de onde paramos. Tá? Basicamente a gente vai mostrar que um conceito extremamente simples, a ortogonalidade, o quão importante para a gente isso é. Tá? Essa estrutura geométrica dentro do espaço possibilita a gente fazer uma coleção de coisas interessantes. Tá? E aí depois, no resto dessa aula, a gente vai adaptar um pouco do mecanismo, do ferramental linear para o ambiente dos conjuntos afins e terminar falando um pouco de sistemas lineares, tá? Que, como já dito, a gente vai estender isso depois para inequações. Ok, então, começando a falar um pouco de subespaços ortogonais, lembra, a gente já está o tempo todo aqui, tá? A gente vai estar sobre um produto, sobre um espaço vetorial V, e a gente vai ter lá um subespaço vetorial S, tá? E, e agora a gente vai definir o conceito de um complemento ortogonal ao espaço. Tá? Então, pega lá um conjunto S. Primeiro, não começa nem como espaço, começa como um conjunto. Tá? Pega um conjunto S de vetores em Rn, tá? Que é o que a gente tem. E a gente define o complemento ortogonal a S, tá? S, por enquanto, um conjunto, tá? Não precisa ainda ser um subespaço, como sendo esse S a notação ortogonal, como se fossem todos os vetores W, tais que, quando a gente faz o produto interno de W com todo vetor VJ nesse conjunto S, o produto interno dá igual a zero. Ou seja, W é ortogonal a todos os vetores em V1, em todos os vetores em S, V1, V2 até Vn. Tá? Então, claramente, S é o quê? S ortogonal, que a gente lê assim, né? Ele é um subespaço vetorial. Tá? E todo vetor que está no subespaço ortogonal, ele é ortogonal a todo vetor que está no fecho linear de S. Tá? Então lembra, S não precisava ser um conjunto, tá? Mas, quer dizer, ele não precisava ser um espaço linear, desculpa, ele era simplesmente um conjunto. Tá? Se a gente fizesse o fecho linear de S daquele conjunto, a gente obviamente obteria o quê? Um subespaço vetorial, que seria o lean span de S. Tá? E aí mesmo para aquele conjunto S, o S ortogonal, tá? Que é o conjunto de todos os vetores que são ortogonais a S, ele é um subespaço vetorial. Tá? A prova é simples, a argumentação eu deixo para vocês fazerem. E aí, consequentemente, todo vetor nesse subespaço, o S ortogonal, ele é ortogonal a todo vetor que está no lean span de S. Tá? Que é uma proposição simples, tá? Que se o S agora, em vez de ser um conjunto, ele é um subespaço, tá? Então ele é igual ao ortogonal, à ortogonalização do conjunto ortogonal. Tá? Então, basicamente, não é de se estranhar isso, né? Pela definição, envolvendo o produto interno igual a zero. Então a gente pode pensar que a ortogonalização é uma operação. Tá? Então, se o S for de partida um subespaço, então você pega o subespaço ortogonal e ortogonaliza mais uma vez, ele vai dar igual ao próprio S. Se o S não é subespaço, é um conjunto, bom, então a gente tem que o S está propriamente contido na ortogonalização da ortogonalização dele mesmo. Tá? Isso é bem direto.
Segundo, e também sai direto da definição, a interseção entre o S e o seu complemento ortogonal, tá, é composta única e exclusivamente pelo vetor nulo. Tá? Só tem um elemento, que é o vetor zero. Tá? E mais, para qualquer S que a gente pegar e calcular o complemento ortogonal dele, tá? Se a gente fizer a soma direta de S com seu complemento ortogonal, isso vai dar exatamente o próprio espaço. Tá? Então, o que dá aqui, a dimensão de Rn é a dimensão de S mais a dimensão de S é complemento ortogonal. Tá? Então, isso já era de se esperar, né? A gente já estava mais ou menos enxergando uma ligação da soma direta com o produto interno desde a aula passada. Tá? A questão é que a soma direta está definida em cima de quaisquer espaços vetoriais e a ortogonalização somente quando a gente tem uma estrutura geométrica, ou seja, somente quando tem um produto interno dentro dessa estrutura. Tá? Bom, a gente vai provar aqui nessa proposição se tem B's e C's, porque eles são úteis para a gente, e o A é consequência, tá, do que a gente vai fazer, então fica como exercício para vocês. Então, vamos lá, como é que fica a prova? Vamos provar, pega S então, um subespaço, tá? Lembra, a gente já pegou S aqui como subespaço, tá? E vamos provar primeiro que o Rn, tá? Que ele é a soma do subespaço S mais o complemento ortogonal, S ortogonal. Tá? Então imagina que a gente tem lá E1, E2, EK, uma base ortonormal para S, lembra? Tá? Todo espaço, todo subespaço tem uma base, e como a gente tem um produto interno nesse espaço, a gente tem a construção de uma base ortonormal. Tá? Então isso implica o quê? Isso implica que a gente pode escrever qualquer vetor x em Rn como se ele fosse uma combinação linear dos vetores que estão na base ortonormal para S, E1 até EK, e a gente sabe quem são exatamente os coeficientes deles, né? São exatamente a projeção de x naquelas direções, tá? Mais o quê? Mais o próprio x menos essa decomposição que a gente acabou de fazer. Um pequeno truque aqui, né? Obviamente, x é igual a x, então x é igual a mais ou menos a. Então, o que a gente está fazendo aqui é que, bom, x é igual a x, tá? E isso aqui certamente é igual a x menos a mais a, né? Tá? É o que a gente está fazendo nessa linha aqui. Tá? Por quê? Bom, porque a gente vai chamar de um vetor u essa parte esquerda, a combinação linear das projeções de x nos elementos da base ortonormal para S, e vai chamar o resto de um vetor v. Tá? Claramente o quê? Claramente o u pertence ao conjunto S. Isso por definição, né? Essa parte U pertence ao S, porque o E1 e EK é uma base ortonormal para S. Tá? E bom, o que mais a gente tem? Pega agora o vetor V que a gente acabou de definir e faz o produto interno com um elemento da base ortonormal para S. Tá? Isso aqui dá o quê? Bom, isso aqui dá que o V, esse elemento aqui, produto interno com EJ, dá exatamente o X, produto interno com EJ, que é esse pedaço, que é esse pedaço aqui, né? Aplicando o produto ortonormal aqui. E, bom, a gente sabe que o EI e o EJ vão ser iguais a zeros para todo I diferente de J. Por quê? Porque a base é ortonormal. Ok? E só o EI, o EJ com o próprio EJ que vai dar igual a 1. Tá? Então a gente vai ter uma coleção de zeros aqui. Para o EJ, somente o EJ que vai funcionar aqui. O resto vai ser tudo zero. Zero, zero. Tá? Então isso vai dar o produto interno x menos EJ menos o produto interno x menos EJ, que é exatamente igual a zero. E observe que isso vale para todo o EJ. Tá? Então, claramente o que? O V vai pertencer ao complemento ortogonal de S. Tá? Por quê? Porque esse V ele é ortogonal a
todos os elementos da base ortonormal para S. Então, consequentemente, ele é ortogonal a todo mundo que está lá dentro, tá? No espaço S. Ops. Isso. Tá. Então, a gente mostrou o quê? A gente mostrou que o X, ele simplesmente é uma soma, né? A soma está aqui. Ele é uma soma de um U mais um V, né? A gente tinha aqui que o X é igual U mais a soma de V. E o U, ele está em S, tá? E o V está em S complementar. Então, como X é um vetor qualquer, o R é a soma daqueles dois espaços. E não tem ninguém mais lá dentro, né? Tá. Para concluir a parte C, e obviamente com isso a gente prova também a parte B, né? Vamos mostrar agora que a interseção então de S e o complemento ortogonal de S só tem o vetor zero lá dentro. Então pega um X que está no complemento dos dois. Na interseção, quer dizer, na interseção dos dois. Em S, o seu complemento ortogonal, S ortogonal. Tá? O que a gente tem? O X pertencendo ao S ortogonal, a gente tem quase por definição, né? É uma consequência direta, que ele é ortogonal a todos os vetores em S, incluindo o próprio X, porque o X também está em S. Tá? Mas o X estando em S ortogonal, então o X é ortogonal ao próprio X. Isso implica o quê? Isso implica que o X produto interno com X é igual a zero. Olha, mas o produto interno é positivo a definido. Tá? Então o elemento é positivo definido, no caso. O produto interno dele com ele mesmo é zero. Se o produto interno dele com ele mesmo é zero, implica que o próprio elemento é igual a zero. Tá? Então, só tem esse elemento lá dentro. Qualquer outro x que a gente pegue nessas circunstâncias vai dar exatamente o mesmo valor. Tá? Então, a gente sabe que o zero é um ícone. Então, portanto, a interseção de um subespaço com o complemento ortogonal dele só tem o vetor zero na interseção. Tá? Então, consequentemente, a gente sabe que o espaço vetorial, então, se decompõe como um subespaço S, soma direta, o complemento ortogonal daquele subespaço. Bom, daqui segue diretamente a afirmação da dimensão, certo? Por resultados que a gente já fez antes. Bacaninha, né? Bonitinho. Isso mostra, então, que produtos ortogonais, eles têm, quer dizer, que produto interno, tá? Eles induzem ortogonalidade e isso tem bastante força, tá? A gente consegue decompor o espaço em partes ortogonais. Bom, tinha outras formas que a gente decompunha os espaços, né? A gente já tinha feito uma demonstração envolvendo dimensões de uma forma ligeiramente diferente, que eram quais os objetos? Era o espaço mais a nulidade ou kernel, mais o range ou imagem de uma matriz, né? Ou de uma transformação linear. Bom, já dá para a gente esperar o que vem pela frente, né? Tá. Então, aqui só para ficar escrito e na cabeça, a prova anterior fornece o princípio de projeções ortogonais, né? Tá? A gente estava fazendo uma projeção ortogonal de um vetor num espaço, tá? Então, e se a gente parafrasear o item A, então os espaços de dimensão finita, tá? A ortogonalização dos subespaços ela é involutiva, tá? Aqui a gente precisa de espaços de dimensão finita. Se for infinito, a gente precisa de algumas hipóteses adicionais, tá? Então, o que significa a ortogonalização ser involutiva? Tá? Se o S é um subespaço, e a gente chama de primal, tá? O complemento ortogonal de S é que é o subespaço ortogonal, a gente pode chamar ele de dual a S. Tá? E o dual do dual é igual ao primal, tá? Em questões de dimensão finita. Tá? Então, olha, o conceito de primalidade e dualidade já começa a aparecer aqui, fruto da existência de um operador bilinear, tá? Positivo, semidefinido como o produto interno. Ok, algumas relações úteis envolvendo subespaços associados às matrizes, que a gente já fez lá.
Tá bom, exatamente aquilo que a gente tinha, que eu tinha acabado de contar para vocês, né? Então pega uma matriz A, Rn, Rm por N, o complemento ortogonal do espaço range A, do espaço da imagem de A, é igual à nulidade, ou kernel, da matriz A transposta. Tá? E o complemento ortogonal do subespaço gerado pelas linhas de A, ele é igual exatamente à nulidade de A. Tá? Então, e aí, bom, com esses dois a gente gera um monte de outros, né? As provas são todas parecidas, a gente vai provar o B e o A fica como exercício. Tá? Vai, então pega uma matriz A, M linhas por N colunas, e pega um X qualquer que está no range de A, ou seja, na imagem de A, ortogonal. Tá? Isso aqui implica o quê? Bom, isso aqui implica que o A, lembra o que é o range de A? O range de A são todos os elementos tais que se escrevem como A vezes um certo Y, né? Tá? Então, bom, a gente sabe que o X está naquele espaço ortogonal, então pega qualquer Y em Rn aqui, tá? Multiplica pela matriz A, isso vai estar no range de A. Tá? E a gente sabe que o X, desde que aquilo não seja zero, né? E a gente sabe que o X, produto interno com a Y, é igual a zero, porque ele está no ortogonal. Ok? Tudo bem. Então, bom, o que a gente sabe? Bom, o produto interno é bilinear, né? Então a gente pode conjugar, tira o A para fora, o A volta, então ele volta como transposto. Né? A conjugação real é simplesmente a transposição da matriz. Tá? Então fica o A transposto x, y igual a zero, isso para todo y. Tá bom, mas isso aqui implica o quê? Isso aqui implica que se o A transposto x, y é igual a zero para todo y, então o A transposto x tem que ser igual a zero. Tá? E bom, se o A transposto x é igual a zero, isso implica que o x pertence então à nulidade do A transposto. Tá? De uma forma direta, isso é C só C, né? Vale sempre a ida e a volta todo o resultado. Tá? Em que a gente usou, o que a gente usou exatamente aqui em cima foi o quê? Foi que o produto interno de x a y é a mesma coisa que x transposto a y, que é a mesma coisa que o y transposto a transposto x, que é o y a transposto x, que é o a transposto x, y. Né? Isso aqui é o uso total da conjugação. Tá? De forma similar, claro que a gente pode provar que o range de A é o complemento ortogonal da matriz A transposta. Tá? Então, a transposição da matriz A está envolvida com o complemento ortogonal dos espaços, e o que é kernel está relacionado com a imagem. Por esses dois, a gente pode encarar isso como dois operadores, né? Tá? E o complemento ortogonal do range da matriz transposta é igual à nulidade, e o range da matriz transposta é igual à nulidade ortogonal do A, e por aí vai, a gente pode brincar com isso à vontade. Tá? Isso é extremamente útil. E ilustra claramente a noção de primalidade e dualidade em espaços gerados por um sistema linear, né? De equações. Tá? Bom, e mais uma consequência, digamos assim, tá? Que sai daí são as representações de subespaço. Tá? Vamos definir rapidinho o que é isso. Tá? Um hiperplano, tá? Um hiperplano linear, quando a gente falar hiperplano, ele já vai ser linear, tá? Quando falar afim, em geral também, mas às vezes a gente identifica se é linear ou afim, às vezes não. No caso aqui a gente está falando de linear. Tá? Em Rn ele é um conjunto da seguinte forma. Um H são todos os x em Rn, tal, que A transposto x é igual a zero para algum vetor A não nulo em Rn. Tá? Então, são todos os vetores x que são ortogonais a esse vetor A aqui. Tá? Então, claramente o H
é um subespaço, tá? Não é difícil ver isso, né? Tá? E o resultado, esse que a gente vai fazer aqui embaixo, ele resume parte do que a gente fez até aqui, tá? Que é a representação de subespaço. Imagina que a gente tem um subespaço S, tá? Gerado por uma coleção finita de vetores. Ah, não, volta, eu usei o verbo errado aqui. Tá? O que a gente sabe a respeito de um vetor, de um subespaço S? A gente sabe lá que ele tem uma base, que bom, ele é um subespaço, ele admite uma base ortonormal. Tá? Então, todo elemento em S lá são aqueles X, tal, que a gente tem lá o lambda 1, o lambda, ops, X escrevi aqui, a gente tem, são os elementos X, tal, a gente tem lá lambda 1, x1, mais lambda 2, x2, lá, eles se escrevem como elementos de S. Né? Então, todo elemento que está no subespaço, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos elementos de uma base ortonormal. Tá? Isso seria uma espécie de representação interna dos elementos de S. Tá? A gente escolhe uns elementos de S como elementos da base ortonormal e todo outro elemento de S é representado como uma combinação linear desses elementos. Ok. Existe uma outra representação, tá? Que é o que a gente chama da representação externa, ou representação dual. E o que esse teorema está fazendo é exatamente isso. Tá? Então, se a gente tem um espaço S qualquer, um subespaço, né, S, ele pode ser gerado por uma coleção finita de vetores, tá? Que são os vetores de uma base ortonormal, por exemplo, mas ele também é a interseção de um número finito de hiperplanos lineares. Tá? Objetos desse tipo que a gente definiu aqui. Tá? Então, isso seria a representação externa desses objetos. Bom, como é que a gente prova isso? S é um subespaço de Rn, tá? Então a dimensão dele é menor ou igual a n, e que a gente sabe que é finito. Tá? Então, qualquer base para S é finita. Tá? Pode ser uma ortogonal, ortonormal, qualquer base. Tá? Eu estava sempre aqui usando a base ortonormal, mas a verdade é porque ela sempre existe, já que a gente tem um produto interno, e é conveniente a gente trabalhar com ela. Mas podia ser qualquer base, na verdade. Tá? Então, bom, o mesmo argumento se aplica ao S ortogonal, complemento ortogonal de S. Tá? E aí, se a gente pegar uma base para esse espaço ortogonal a S, tá? Pega uma base B ortogonal, tá? O que vai acontecer? Como é que a gente pode escrever os elementos? O que acontece com os elementos de S? Bom, se essa B ortogonal ela é uma base para S ortogonal, tá? Esses elementos que estão em B, eles são ortogonais a todos os elementos de S. Certo? Então isso implica que S, na verdade, quem é? São todos os elementos em X, tais que os X são ortogonais aos UIs para todo I na base. Tá? E, bom, não é difícil perceber aqui o quê? Que o que a gente tem aqui é, para cada UI, isso é um hiperplano, né? Tá? E o que a gente tem aqui é a interseção de vários desses hiperplanos, né? Tá? Então isso aqui é a mesma coisa que a gente escrever lá para cada um deles. Tá? Como se fosse lá o X, tal que o I, X é igual a zero. Tá? E aí o I tá fora. Tá todo I. Tá? Aqui, bom, ou faz a interseção em I aqui. Tá? E aí nem precisa desses caras mais. E é isso que está acontecendo. Então, uma base para o complemento ortogonal te dá uma representação do seu espaço, uma representação externa, tá? Uma representação baseada com uma interseção do número finito de hiperplanos. É uma prova simplesinha, tá? Mas extremamente bonitinha. Ela resume bem isso que a gente fez até aqui e muita coisa interessante sai daqui, tá? Dessa relação interna externa.
E isso tem consequências profundas em otimização linear. Tá? A gente generaliza isso para espaços afins, depois generaliza isso para inequações, e, e isso mostra que a gente tem representação interna e externa para poliedros, e isso tem um monte de aplicações, e consequências e aplicações interessantes. Tá? Então, é sempre bom lembrar disso. Ok, então, tá seguindo aqui. Então, consequentemente, acontece o quê? Vai com o que a gente fez lá, aqui nesse teorema, tá? Isso basicamente segue como corolário, né? Então, só estamos reescrevendo o que já foi feito, tá? Então, qualquer subespaço S, tá? A gente tem duas matrizes, uma A e uma C, digamos assim. O A é uma matriz com L linhas e N colunas, ou se é uma matriz com N linhas e N colunas, se é uma matriz quadrada, tais que a gente consegue escrever o S, tá, como se fosse todo elemento x em R tal que o AX é igual a zero. Ou seja, existe uma matriz tal que o espaço S é exatamente o kernel, tá, a nulidade, o espaço nulidade daquela matriz. Tá? E isso também é igual ao quê? É igual a um x, tal que o x é igual a um cy, tá, para algum y em Rn. Ou seja, o x também é o range, ou seja, a imagem dessa matriz C. Tá? E o L aqui que a gente usou para o A, ele é simplesmente a dimensão do espaço ortogonal a S, tá? Que é N menos a dimensão do S. Tá? Ou seja, aqui é aquilo que a gente falou, ou seja, o S ele é o kernel, o espaço nulo de A, e a imagem, que é o espaço linha, né, de C. Tá? Ou seja, então, vale isso aqui. Para matrizes A e C apropriadas, tá, a gente sempre pode escrever o S como o kernel de A ou C de S. Tá? E o A e o C ainda são matrizes de transformações lineares, né? Tá? Não são quaisquer matrizes. Então, isso é algo que a gente vai generalizar e usar bastante. Tá? Então, isso aqui mostra que todo espaço está todo subespaço está bem definido. Ele pode ser o kernel de uma transformação, ele pode ser a imagem de outra transformação, tá? E a gente sabe como as duas transformações estão ligadas, tá? A gente tem a representação interna para uma e a representação externa para outra, né? Tá? Fácil ver o quê? Que a representação interna ela está vindo na imagem, né? E a representação externa está vindo do kernel, tá? Isso aqui, né? Que é bem bacana, né? Bom, de novo, nada aqui é inédito, tá? Tudo isso aqui já apareceu em álgebra linear lá atrás. A gente só está fazendo revisão porque esses conceitos são muito importantes e a gente precisa deles, tá? Ok, então o que temos aqui agora? Com base nisso que a gente fez, a gente pode provar o teorema da representação de subespaço para obter uma nova prova de existência de um sistema fundamental de soluções para o sistema homogêneo. Lembra lá o nosso sistema homogêneo que a gente tinha mostrado que ele sempre tinha uma solução igual a zero e que todas as soluções estavam no espaço nulidade, o kernel, tá? Bom, tem uma outra prova agora aqui que também é interessante. Para qualquer matriz A gente sabe que então que tem vetores x1, xk, tais que o A igual a zero, se somente C, se o A vezes x igual a zero, se somente C, o x se escreve como combinação linear desse x1, xk, para certos lambda 1, lambda 2 até lambda k, né? Tá? Bom, basta aplicar a representação da nulidade do kernel da matriz A, que a gente viu acima, e isso funciona. E esses lambda-i's aqui, eles podem ser racionais, tá? Eles podem ser feitos racionais, a gente não precisa que eles sejam reais. Mas não tem. Eles podem ser feitos racionais e isso também funciona. Tá? Isso aqui é interessante para questões algorítmicas. Mas cedo para falar disso agora. Ok, vamos falar um pouquinho de conjuntos afins, então. Tá? Se você tem alguma dúvida nisso que a gente acabou de fazer, para o vídeo, pensa um pouco, escreve as suas dúvidas para um atendimento, tá? Porque essa parte de ortogonalidade é muito importante, tá? A gente vai usar muito ela nas próximas aulas. Então, feito isso, partimos para conjuntos afins.
tá? Que é só uma tecnicalidade, digamos assim, em cima do que a gente já fez, mas tem que fazer com cuidado. O que é um conjunto afim? Tá? Pega dois pontos quaisquer lá em Rn, vamos começar por aí, e pega lá o conjunto de pontos que a gente consegue fazendo uma combinação 1 menos lambda vezes x mais lambda y. Tá? Isso aqui, obviamente, a gente pode reescrever como se fosse x mais lambda y menos x, né? Diferença de vetores. Isso aqui pega para todo lambda nos reais. Tá? Isso aqui é exatamente uma linha em Rn, né? Tá? Ela passa por x e y, né? Tá? Quando o lambda é igual a zero, a gente tem ela passando por x, quando o lambda é igual a 1, ela está passando por y, e aí, bom, para valores entre 0 e 1, ela está entre o x e o y, e aí para valores maiores do que 1, ela está além do y, para valores menores que 1, ela está aquém do x, e por aí vai, né? Bom, se o x for diferente do y, claro, né? Senão ela é um ponto apenas. Tá? Pega um conjunto L qualquer não vazio. Tá? Isso é importante agora que o L seja não vazio. Conjunto qualquer de Rn. Tá? E a gente disse que esse conjunto é afim, tá? Se para quaisquer pontos que a gente pegue dentro de L e qualquer lambda pertencente ao Rn, tá? O lambda aqui não pertence ao Rn, né? O lambda aqui, obviamente, ops, isso aqui, peraí, o lambda pertence aos reais só, tá? Tem um typo aqui. Tá? Isso implica o quê? Isso implica que 1 menos lambda x mais lambda y pertence ao L. Tá? Ou seja, o conjunto é afim se para qualquer ponto que a gente pegar, a linha real que passa por eles está completamente contida dentro desse espaço. Tá? O conjunto Rn completo é afim por definição. E o conjunto vazio também é afim. Tá? São dois exemplos triviais. Tá? Conjuntos afins são intimamente ligados a espaços vetoriais lineares. Tá? Natural. A diferença é o quê? Já enxergaram? Deixa eu isso aqui como está, porque isso aqui é um typo. Lembra que lá no espaço linear, todas as linhas, lembra, a linha é uma reta infinita, né, para um dos lados, ela passava por onde? Ela sempre passava pela origem, né? Tá, ela tinha que passar pela origem. Bom, agora aqui as coisas mudam um pouquinho, tá? Mas o fato, os espaços são ligados, tá? Bom, os subespaços vetoriais são conjuntos afins que possuem o zero, tá? Isso é uma proposição simples e você prova como exercício, tá? Então, se você tem um conjunto afim que possui o zero dentro dele, então isso é um espaço vetorial, ou subespaço vetorial, tá? Então, se não tiver, aí ele é uma estrutura semelhante, né? Bom, qual é a semelhança dessa estrutura? A gente diz que dois conjuntos afins L e M, eles são paralelos, tá? Se para algum A, agora sim, vetor A em Rn, acontece o quê? A gente pode escrever o L como se fosse o M mais o Azinho. Soma de Minkowski aqui, tá? Então, abusando um pouco da notação. Isso representa o quê? Que é o conjunto x mais A para tudo x em M. Tá? E o Azinho, ele é dito como o translado de L com relação a M. Tá? Então, é isso. Se você pensar num caso simples, bidimensional, o que isso representa? Representa que você tem um espaço lá L, e você tem um espaço lá M, tá? E você tem ali um Azinho de translado entre um e outro. Imagina que isso aqui são duas linhas paralelas, tá? Um exemplo possível em R2. Tá? Então o A é o translado de L com relação a M. Tá? Não é difícil perceber que o que a gente fala agora aqui é natural, né? Que essa noção de paralelismo que a gente, entre conjuntos afins que a gente introduziu aqui, ela induz uma classe de equivalência. Tá? Porque, obviamente, o L, um conjunto afim L é paralelo a si mesmo.
com translado zero. Tá? Simetria, se o L é paralelo ao M, o M é paralelo ao L, tá? Isso é C, C e ponto. E vale a transitividade. Se o L é paralelo ao M e o M é paralelo a N, então o L é paralelo ao N. Tá? Então valem essas três condições, então a gente tem uma classe de equivalência, tá? Do que são os espaços, os conjuntos afins paralelos. Tá? Então está tudo bem definido e isso não surpreende o quê? Que conjuntos afins são paralelos a subespaços vetoriais. Por quê? Porque a gente acabou de falar, e ficou como exercício para vocês provarem, que subespaços vetoriais são exatamente conjuntos afins que possuem zero. Tá? E aí, bom, a gente tem lá que, dado um espaço afim, tem uma classe de equivalência, que são os conjuntos afins paralelos a esse conjunto. Um deles é um subespaço vetorial, tá? que tem o zero dentro deles. E esse cara é único. Mas isso aí, bom, isso aí a gente tem que provar. Tá? Basicamente, então, para todo conjunto, eu já vou começar então a chamar de subespaço, tá? Afim. O L é diferente de. É o subespaço afim não vazio, tá? A gente pode definir um conjunto V, como se fosse o L menos o L, de novo, aqui em L são conjuntos, né? Isso aqui é a soma de Minkowski, só que é a subtração de Minkowski, digamos assim. Tá? Que seria o x menos o y para todo x e y do L. Tá? E esse é um subespaço vetorial paralelo a L, e esse subespaço é único. Tá? Então, tem infinitos conjuntos ou subespaços afins paralelos a L. Apenas um deles é um subespaço vetorial, que é aquele que contém o zero, ou seja, que passa pela origem. Tá? E a prova é bem tranquila. Tá? Então pega V e W, dois espaços vetoriais paralelos a L. Tá? Supõe que tem, vamos provar a unicidade primeiro. Tá? Então, pega dois espaços vetoriais que são paralelos a L. Supõe que existem os dois. O que a gente tem? A gente tem que o V é paralelo ao W. Natural. Então existe um A, tal que o V é W mais A. Um A translado. V é um subespaço vetorial, então o zero está dentro do V. Bom, então isso implica que a gente tem que o menos A tem que estar dentro do W. Tá? E assim, bom, se o menos A está dentro do W, sai daqui, né, dessa equação. Bom, o W é o quê? O W é um espaço vetorial, então obviamente o A também está lá dentro. Tá? Porque, lembra, um subespaço é fechado por multiplicação por escalar. Então isso implica que o próprio espaço W, ele contém o espaço mais o Azinho, que é igual ao V. Tá? Então o W contém o V. Se a gente repetir o mesmo argumento trocando o V e o W, a gente vai obter que o V contém o W. Então eles têm que ser iguais. Tá? Porque um está contido no outro e o outro está contido no 1. Ok. Então, assim, a unicidade está resolvida. Tá? Agora a gente só tem que mostrar o quê? Só tem que mostrar que de fato existe. Tá? Assim, se existir, é único. Tá? Então vamos mostrar que existe. Então observa agora que pega um X pertencente a L nesse espaço. Tá? E aí pega o L menos o espaço L, o subespaço afim, conjunto L, menos o X, vai ser exatamente o L mais o menos X, que é o translado de L contendo zero, né? Tá? Então, pela proposição anterior, a gente tem que esse conjunto afim é um subespaço vetorial V, tá? E ele é o único paralelo a L, tá? Então, finalmente, o V é igual, então, ao L menos X. Só que esse X é independente, né? A gente pegou qualquer um, tá? Pode ser qualquer X. Então, bom, basta ver que o V é, então, o L menos L. E dá exatamente o que a gente tinha estruturado, tá? Ele é claimed, é afirmado, tá? Gera todas as subtrações de vetores aqui, gera o espaço vetorial paralelo a L, tá? Então, basicamente, é aquilo que a gente estava realmente imaginando, né? Tá? Se a gente tivesse lá os eixos e o subespaço, como o subespaço aqui que passa pela origem, tá? A gente pode ter um espaço aqui, esse aqui é afim, tá? E esse aqui é vetorial.
Ops. Tá, então, e aqui está o translado. É isso. Todo espaço afim tem um espaço vetorial paralelo a ele. Então, bom, algumas consequências imediatas disso. A gente pode abusar, então, da nomenclatura e nos referir a conjuntos afins para os espaços vetoriais afins, tá? Isso, os não vazios. Isso a gente já está fazendo, tá? Tá abusando da nomenclatura. E o fato do conjunto afim não vazio, porque o vazio não tem graça, né? Possui um único espaço vetorial que a gente diz associado ou subjacente a ele, ele permite que a gente importa todo o ferramental desenvolvido para espaços vetoriais, tá? Com ligeiras modificações. Tá? Por quê? Porque é único. Falar de um espaço afim e falar do espaço vetorial subjacente a ele, ou paralelo a ele, dá no mesmo, né? Tá? A gente só precisa tomar cuidado o quê? Tomar cuidado do translado. Tá? É a única coisa que a gente tem que introduzir para fazer as contas direitinho. Tá? E observar que esse translado ele é importante. Por quê? Porque ele está realmente transladando o espaço da origem. Tá? É isso que está acontecendo. Então, bom, alguns exemplos de interesse aqui. Hiperplanos, claro, tá? A gente tem hiperplanos lineares, agora a gente tem hiperplanos afins, tá? Lembra, o hiperplano linear era quando B aqui era igual a zero, tá? Agora a gente pode ter um B qualquer escalar, o A continua sendo vetor não nulo, tá? Então são todos os x tais que o A vezes o x é igual a B. Ou seja, todos os vetores, os pontos x ortogonais a A, agora transladados por B. Tá? Então, bom, aqui está falando aquilo, né? Se B é igual a zero, o hiperplano era homogêneo, era o hiperplano linear, subespaço vetorial. Hiperplanos afins, tá? Em R são pontos. Em R2 são retos, em R3 são planos, e assim sucessivamente. E não tem nomenclatura especial para R maior, para K maior ou igual a 4, então isso aqui fica em RK, é só hiperplano. Tá? Todo hiperplano, a dimensão dele é n-1, é 1 menos a dimensão do espaço. Tá? O hiperplano, se ele está em Rn, a dimensão, se ele é um hiperplano, se a dimensão dele ele tem uma dimensão n-1. Tá? E todo conjunto afim em Rn com dimensão n-1, ele é um hiperplano. Tá? Então isso implica o quê? Isso implica que qualquer conjunto a dimensão n-1 que a gente pegue lá, a gente consegue representar aquele conjunto nesse formato aqui. Tá? Então, essa representação ainda é única, módulo a múltiplos escalares de A's e B's simultaneamente. Tá? Então, e isso é bastante útil. Isso vocês já devem ter visto também, feito em algum lugar. Fica como exercício, vai. O fato, então, que a dimensão de H, um hiperplano, vou falar afim ou linear, tá? Tanto faz, ser exatamente a dimensão do espaço Rn-1, implica que esse hiperplano divide o Rn em dois subespaços. Tá? Todos os elementos que estão, que a gente chama aqui de H-, que são menores do que o B, estão de um lado, e todos os elementos que são maiores, que estão do outro. Tá? Então, todo hiperplano divide o espaço em dois divide o espaço em dois subespaços, tá? Ou meios espaços. Tá? E as soluções de sistemas lineares afins, então, tá? Ou não homogêneos. Na literatura vocês devem ter visto em álgebra linear como não homogêneo. Tá? Agora, o sistema linear, em vez de ter zero no lado direito, tem lá um vetor B, tá? Que são iguais ao Rm. Isso implica, então, o quê? A gente sabe que, pela a equivalência entre representação interna e representação externa, tá? E mais, a gente pode escrever esse sistema aqui como, bom, claramente ele é o quê? O conjunto X lá é a interseção de M hiperplanos afins, tá? Pela definição. Então a gente tem aqui, essa é a representação externa do conjunto de soluções do sistema. E a gente sabe que tem uma interna, né? Também. Tá? Isso valia para o caso linear, vale também para o caso homogêneo. Tá? Se o X for vazio,
assim, volta aqui, esse x que a gente definiu aqui, né, ele é vazio agora se acontecer o quê? Se o sistema for inconsistente. Lembra, quando era homogêneo, sempre tinha a solução x igual a zero. Com o b agora sendo qualquer, talvez não tenha, né? Tá? Então o sistema pode ser, o que a gente diz que o sistema é inconsistente. Então, no caso, o conjunto ser vazio. Tá? E o x é o Rn todo se o A for zero e o B for zero. Né? Tá? Então, o que mais eu botei aqui? De forma similar ao que ocorreu com os espaços lineares, temos que o teorema de representação de conjuntos afins. Sim, só que todo conjunto afim pode ser representado internamente via bases afins ou externamente com conjunto de solução de sistema afins. Isso eu acabei de falar e estava claro que vinha, né? Tá? Então, antes da gente fornecer uma prova, a gente precisa fazer a adaptação de alguns conceitos requeridos. Tá? Então vamos a eles, tá? Que são combinações, fechos e bases, tá? O que muda nessas combinações, fechos e bases afins para as lineares que a gente já viu? Então, tá. No que segue, a gente sempre vai pegar um conjunto afim contido em Rn, tá? E não vazio. Tá? A gente não vai tratar com conjuntos afins. E imagina que V, o L vai ser sempre esse conjunto e V vai ser um subespaço associado a ele. Tá? E o Azinho vai ser o translado do L com relação ao V. Tá? A gente sabe que o V é único. Tá? Então pega lá vetores x, x1, x2, xk em L, que é o conjunto afim, e supõe que a gente quer exprimir x como uma combinação linear dos demais. Tá? Ou seja, a gente quer exprimir x como combinação linear de x1 até xk. Ou seja, a gente quer uma coisa desse tipo. X é igual a lambda 1 x1, mais lambda 2 x2, mais lambda k xk. Combinação linear simples. Tá? Para lambda 1, lambda 2, lambda k, pertencente a R. Tá? Bom, o que acontece aqui? A gente sabe que o L é um translado do V. V é único. Tá? Então esse Azinho também é o único translado para esse V. Então a gente tem que existe o quê? Existem vetores V1, V2, VK, tá? Tais que os XI são exatamente os VIs mais os As. Azinhos. Tá? Então essa combinação que a gente quer aqui, ela tem que satisfazer essa relação aqui, que está aqui embaixo. Ou seja, substituindo o xis aqui e fazendo a multiplicação devida e a fatoração. Então o x tem que ser o quê? Lambda 1 V1 mais lambda 2 V2, lá, mais lambda k VK, mais lambda 1, lambda 2, lambda k, vezes o azinho. Tá? E a gente sabe o quê? Então que esse x ele é igual a V mais A para algum V. Lembra? Porque se a gente tem um ponto em L, vai ter um ponto correspondente em V com o translado em A. E isso só acontece, para que isso aconteça é necessário o quê? É necessário então que os lambdas is aqui somem a 1, né? Tá? Eles podem ter qualquer sinal, mas eles têm que somar 1 para que isso realmente funcione. Tá? Então isso dá a ideia do que é uma combinação afim. Tá? Uma combinação afim é uma particularização da combinação linear. Tá? A combinação linear a gente tinha lá que todos os lambdas tinham que pertencer a seres escalares. Tá, agora além disso, eles podem ser quaisquer escalares, mas agora eles têm que somar 1. Por quê? Porque o zero pode não estar dentro mais desse conjunto. Se o zero estiver dentro desse conjunto, isso é um subespaço. Se é um subespaço, a gente pode ignorar essa restrição. Tá? Senão, a gente precisa dessa restrição sendo verdadeira. Tá? Então, isso é o que a gente chama de uma combinação afim. Tá? Naturalmente, se a gente tem o conceito de combinação afim, a gente pode definir o fecho afim, né? Ou affine span. Tá? Que dado um conjunto X, então o affine span são todas as combinações afins com os elementos dentro daquele conjunto. Tá? O conjunto X aqui também é infinito. Tá? Então, ops, onde estamos? Pulou mais de uma aqui. Tá? Então são todos conjuntos de combinações afins do elemento X ou affine span. Tá? E, de novo, mesmo semelhante ao caso linear, o X é um conjunto gerador afim de L, né, para L, se o fecho afim de X
igual ao próprio L. Tá? E aí vem, então, obviamente, o conceito da base, né? Tá? Que é a parte minimal. Bom, para isso, os vetores em X eles são afim independentes se a única solução desse sistema agora aqui, tá? Ou seja, agora a gente tem lá uma combinação linear mais a soma dos lambdas iguais a 1. Então, uma combinação afim. Tá? Isso é um sistema linear e a única solução é que os lambda 1, lambda 2, lambda k sejam todos iguais a zero. Tá? Se a única solução for essa, então os x, i's que estão aqui são afim independentes. Tá? Caso contrário, eles são ditos afim dependentes. Tá? Observa que agora a gente tem mais restrições, né? Tá? De novo, a restrição afim está em conjunto. Tá? Então, observe que os pontos podem ser linearmente independentes, mas não afim independentes. Tá? Então, é importante observar essa diferença. Se eles forem afim independentes, bom, então, obviamente, vão ser linearmente independentes. De forma semelhante à dependência linear, alguns vetores são supérfluos. Ou seja, a gente pode, se tiver a dependência afim, a gente pode eliminar esses vetores. Tá? Então a gente tem lá que o conjunto gerador, ele é base se todos os elementos dele forem afins independentes. É uma base afim, tá? E, bom, o argumento semelhante ao caso linear mostra que todas as bases afins têm o mesmo número de elementos. Tá? E a gente tem a dimensão afim de um conjunto L, tá? Por exemplo, afim, mesmo número L de elementos. Tá? Então, da mesma forma que acontece no caso linear, todas as bases afins, seja base para conjunto afim, elas têm o mesmo número de elementos. Tá? E aí a gente pode perguntar, qual é a relação entre a dimensão de uma base afim e a dimensão da base do subespaço vetorial linear subjacente? Tá? Isso é razoável, né? Tá? Bom, claro que o L é V mais A. Então, a dimensão é a dimensão de V mais a dimensão do conjunto que só tem o A, que é a própria dimensão de V, porque um conjunto unitário que só tem um ponto tem dimensão zero. Ou seja, então o espaço afim tem a mesma dimensão do espaço, subespaço vetorial subjacente a ele. O que é bem o que a gente esperava, né? Tá? Ele só não tem o zero lá dentro, ele está transladado, mas ele tem a mesma dimensão, é o mesmo espaço. Mas isso implica o quê? Isso implica que o maior número de vetores afins dependentes que a gente consegue em Rn é o n mais 1, né? Tá? Ou seja, a gente tem n vetores linearmente independentes mais o vetor zero. Tá? Então, se a gente tinha n vetores linearmente independentes em Rn, a gente consegue n mais 1 vetores afins independentes no mesmo Rn. Tá? Então, tem essa pequena diferençazinha aí. E se o L fosse vazio? Tecnicalidade aqui, vamos falar disso. Se o conjunto afim fosse vazio, a gente até agora estava supondo que o conjunto afim era não vazio. E se ele fosse vazio? Bom, se ele for vazio, ele não tem um subespaço vetorial associado, tá? Porque não tem sequer o elemento... botei lá atrás. Não tem sequer o quê? Não tem o elemento de translado, o A, dentro do espaço. Tá? E isso saiu lá na nossa prova, lembra? O V é igual a L menos L. Tá? Porque o L é do translado A. Então, a gente simplesmente define que a dimensão do conjunto vazio é menos 1. Tá? E aí, para as contas fazerem sentido, nesse caso. Bom, então, combinações feitas de bases, revisitando as construções que a gente fez sobre ótica de dependência, então a gente tem que essas três formas aqui são equivalentes, tá? E eu vou deixar como exercício, talvez eu até coloque numa lista de exercícios depois, então. Se o x1, x2, xk, assim, são equivalentes. Dizer que x1, x2, xk são afim independentes é equivalente a pegar um deles e tratar como translado e dizer que o x2 menos x1, x3 menos x1, xk menos x1 são linearmente independentes. Então, observe que tem um ponto a menos aqui do que tem aqui em cima, né? Tá? Aqui em cima a gente tem k, aqui embaixo já tem k menos 1.
tá? Que também é a mesma coisa que dizer o quê? Aumenta a dimensão do espaço aqui, tá? Para Rn mais 1 agora, tá? Quer dizer que x1, o vetorzinho, x1 acrescido de menos 1, x2 acrescido de menos 1, xk acrescido de menos 1, eles são linearmente independentes em Rn mais 1, tá? Onde esse menos 1 aqui, ele aparece por normalização, tá? E pode ser positivo também, se a gente quiser, tá? É só uma questão de normalização. A gente usa 1 porque é melhor do que usar qualquer valor, e menos ou mais é uma questão de como a gente faz as contas, tá? Ok. Então, a independência linear implica independência afim, tá? E a recíproca não é verdadeira, né? Tá? Então, então isso é importante observar aqui, tá? Então, se a gente tiver aqui os pontos são independentes linearmente, a gente põe aqui uma coordenada a mais, eles são linearmente independentes, tá? Agora, se a gente tiver os pontos são afins independentes, a gente perde um para eles serem linearmente independentes, tá? Então, a hora que porque a gente tem um ponto a mais, se a gente simplesmente ignora a restrição de afinidade, digamos assim, afim, aqueles pontos podem ser linearmente dependentes agora. Tá? Temos menos elementos do que a base aqui, muitas vezes. Bom, conjuntos ortogonais e transformações afins. Tá? Tudo funciona de forma muito parecida com o caso linear e bem como a gente esperava. Tá? Então, o produto interno canônico que a gente definiu lá em Rn, ele tem a mesma funcionalidade sobre espaços vetoriais e conjuntos afins. Tá? Além disso, a construção de espaço ortogonal, ela acomoda os nossos conjuntos afins. Tá? Então, pega um conjunto afim, lembra que a gente pegou um conjunto qualquer lá, S, e definiu como complemento ortogonal. Aquele conjunto S podia ser um espaço afim. Tá? Ele podia ser um conjunto S qualquer, ele podia ser um subespaço, ou então ele pode ser um conjunto afim, e tudo funciona da mesma forma. Tá? Então, transformação afim, tá? Pensando lá em transformações lineares, tá? Também funciona de uma forma bem parecida. A diferença agora é o quê? É que, bom, que a gente pega um elemento em L, que tem um translado A, e vai para um espaço M, que tem um translado B. Tá? E aí isso tem que ser levado em consideração. Tá? São os translados. A gente pode então representar F para uma matriz de transformação AF, tá? Que pode ser claramente adaptada. Tá? A matriz transposta ainda ela vai ter a matriz da transformação linear, tá? E a gente tem que colocar um translado a mais. Tá? A gente não vou fazer com vocês a conta disso, mas ela sai naturalmente. Porque isso aqui a gente não vai chegar a precisar desses detalhes. A gente precisa da ideia que as transformações estão funcionando para entender, muitas vezes, o que está se passando quando a gente manipular os objetos um pouco mais gerais. Tá? Então, bom, vamos falar um pouco sobre representação e o teorema fundamental, né? Representação dos conjuntos afins. E a prova da representação interna dos conjuntos afins a gente fez, tá? Sem alarde quando a gente falou das bases afins. Ou seja, qualquer conjunto afim pode ser representado como uma combinação linear de um elemento de uma base afim e também funciona a história de base ortonormal, né, para conjunto afim. Tá? A representação externa ela foi indicada quando a gente mencionou as ortogonalidades, tá? E quando a gente falou dos hiperplanos, né, tá? Afins. Então, o que a gente tem é que todo conjunto afim não vazio ele é gerado por uma coleção finita de vetores e também pela interseção do número finito de hiperplanos afins. Tá? Um paralelo ao caso linear. Tá? E funciona como a gente espera que fosse funcionar. Tá? E isso fica como exercício. E, bom, o teorema fundamental é o teorema fundamental da álgebra linear. Tá? O que a gente que é chamado assim, né? Que é o teorema fundamental de sistemas lineares. Tá? A gente já tinha a gente viu uma coleção de relações quando a gente tinha um sistema linear homogêneo. Bom, agora a gente tem um sistema linear afim, então a gente tem o quadro completo, né? Tá? Então, pega lá uma matriz A, M por N, e um vetor B em M, tá? Com M linhas,
Então a gente tem que o sistema x igual a b, ele tem solução se e somente se para cada y multiplicando b que seja igual a zero. Deixa eu ler isso aqui direito. O sistema x igual a b, ele tem solução, ou seja, um sistema que não é inconsistente, se e somente se o quê? Para cada vetor y que a gente tem em Rm, tal que quando a gente multiplica o y por a à esquerda dá igual a zero, isso também tem que ser verdade no caso do b, né? Tá? Que era o caso da eliminação gaussiana, né? Tá? Já adiantando um pouco o caso aqui, tá? Se a gente mostrar aqui que o y transposto a é igual a zero e y transposto b é igual a menos 1, por exemplo, não tem como esse sistema ter solução, né? Tá? É o que está escrito aqui. Tá? Então, bom, a necessidade é imediata, né? Por quê? Porque a gente tem aqui que o y transposto b pode ser escrito como y transposto ax, tá? E isso aqui é igual a zero sempre que o ax for igual a b e o y transposto a for igual a zero, né? Tá? Então, isso é necessário. Tá? Se o sistema tem solução, então essas duas condições aqui tem que valer. Agora a gente tem que mostrar a suficiência, né? Tem que mostrar que, bom, se isso aqui vale, então o sistema tem uma solução. Tá? Então pega L lá, um conjunto dos pontos Z, tal que o Z é igual a x para algum x, ou seja, o Z está no range, né? No row span do A. Tá? Então, pelo teorema da representação, a gente sabe o quê? Bom, isso aqui é a representação com a imagem. A gente tem uma representação lá com uma nulidade, né, como kernel. Então, a gente sabe que existe uma matriz C, tal que o L é igual ao Z, tal que o CZ é igual a zero. Tá? São os Zs que estão no kernel do A. Tá? Bom, o que a gente sabe a respeito desses elementos aqui? Bom, o Z, então, são os elementos em L. CZ é igual a zero. Bom, mas o Z é igual a x, tá? E isso vale, então, para qualquer linha de A. Então, a gente sabe exatamente que a matriz C vezes a matriz A, elas são iguais a zero. Tá? Só substituição simples aqui. Tá? Elas são ortogonais. São espaços ortogonais, a gente provou isso. Tá? Então, isso implica que o CB, matriz C vezes o produto B, também é igual a zero. Tá? E a gente está usando as linhas de C como Y. E por hipótese, a gente sabe que o Y transposto A é igual a zero. Então, isso vai implicar que o y transposto b também é igual a zero. E aí, então, porventura, o b tem que estar em L. Então, existe um x tal que o ax é igual a b. Tá? Só usando pedaços de informação que a gente já provou. Okay? Mas é um teorema fundamental. Tá? Então, é interessante quando a gente constrói as coisas na ordem certa, os resultados que são grandes, assim, eles saem quase como corolário, né? Tá? Então, e mais, o teorema do sistema fundamental de soluções, né? Também vale que se x0 é uma solução para o sistema x igual a b, tá? Imagina que ela seja. Tá? Então existem os vetores lá x1, x2, xk. Tá? Esse igual a x igual a b, se somente se o x for igual a x0 mais a combinação desses lambda is, xis aqui. E esses escalares podem ser tomados como racionais. Tá? Então, x0 é uma solução da x igual a b. Então, isso dá que é x igual a b, se somente se o a que multiplica x menos x0 é igual a zero. Aplicando o teorema da representação que a gente acabou de provar, tá? Garante o quê? Garante que tem uma representação do espaço vetorial que são o x, tal que o a de x menos x0 é igual a zero. E isso fornece exatamente o resultado, né? Tá? Então, isso aqui é o kernel. Tá? Então, a gente pode achar uma base para o kernel, e são exatamente esses caras aqui. Tá? Bacana, né? É conveniente a gente reinterpretar esses dois teoremas à luz daqueles subespaços de matrizes que a gente introduziu na outra aula. Tá? Essencialmente diz o quê? Que o sistema X ele tem solução se e somente se o B pertence ao range de A. Tá? Ou seja, isso é natural, né? Se o B não pertencer ao range de A, o sistema não vai ter solução. Tá? Então, condição necessária
é que o poço da matriz A, o rank, tem que ser o mesmo poço da matriz A acrescido do vetor B como última coluna, tá? Por quê? Porque o B tem que ser uma combinação linear, né? Tá? Das colunas de A. Essa é o que está acontecendo. E toda solução X, ela tem a forma Z mais Y, né? Onde o Z pertence ao kernel de A e o Y pertence ao row span de A, né? O espaço das linhas de A, tal que o AY é igual a B. Tá? Então pega uma matriz, um Y lá do row span, tal que o B está no range do A, e o X, o Z é um elemento que está na nulidade, então você pode somar os dois e toda solução tem essa cara. Tá? E mais ainda, AX igual a B, ele não tem solução se acontece o quê? Se a gente tem um Y pertencente ao kernel da matriz transposto, tal que, quando a gente faz o produto com B, isso dá diferente de zero. Tá? Então, achando um cara desses aqui, a gente consegue mostrar que não tem solução. E importante isso aqui, certifique se você compreende isso que a gente acabou de escrever aqui. Tá? Porque isso é é o que mostra pra gente como caracterizar todas as soluções de um sistema linear ou afim e como provar que não existe um resultado quando ele não existe. Tá? E aí, bom, tem alguns algoritmos para fazer isso e eliminação gaussiana é uma delas. Tá? Então, vou falar rapidamente de escalonamento de sistemas. A gente sabe o que é escalonar o sistema, e eu vou falar uma versão aqui bem simples, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, se é o escalonamento simples, o escalonamento total reduzido, são detalhes algoritmos que a gente vai usar depois. Então, imagine o sistema X igual a B, a gente fala quando for o momento. Então, ele tem lá aquele formato. Escalonar significa o quê? Significa fazer combinações lineares dentre as linhas de A, tá? Tais que a gente reduz, a gente coloca o sistema numa forma equivalente, a linha x igual a b', tal que o A' aqui é triangular superior. Tá? Ou seja, ele tem esse formato aqui, né? É como se fosse um triângulo aqui quase, né? Tá? Talvez não seja exatamente um triângulozinho, pode ter uns dentes a mais para cá, isso vocês já viram lá em álgebra linear. Tá? Não tem problema. Tá? Os sistemas são equivalentes se eles possuem o mesmo conjunto de soluções. Né? Isso, é assim que a gente define equivalência. Tá? Então, sempre que eu tenho um x para x igual a b, o mesmo conjunto x vale para a linha b'. Tá? Então, como é que a gente faz esse escalonamento? O escalonamento é obtido pela aplicação finita, tá? Um certo número de vezes, dessas operações que preservam, tá, o sistema, ou seja, elas garantem a equivalência. A gente pode trocar duas linhas de posição, a gente pode multiplicar uma linha por um escalar não nulo, e a gente pode somar o múltiplo de uma linha com outra linha. Tá? São essas três aqui. E aí a gente pode fazer isso, certamente todos vocês já fizeram, escalonaram alguns sistemas lineares nas mãos, tá? Isso desde antes de entrar na graduação. Bom, o fato é fácil provar que essas três operações, elas garantem, elas mantêm o row span, tá? Do sistema. Tá? Então, se o sistema original ele tinha solução, o sistema escalonado vai ter solução. Isso é 6 só C. Tá? Então, bom, aqui, eu coloquei um exemplo aqui, lá atrás, que é realmente mais fácil ilustrar como exemplo. Se essa aqui fosse o nosso sistema B, a gente pode pegar, somar a segunda linha com 3 meios da primeira, some, aparece um zero lá, e aqui aparece um segundo zero. E o sistema vem nessa forma aqui. Se a gente somar agora a terceira linha com menos 4 vezes a segunda, a gente obtém esse sistema escalonado aqui, né? Observa a matriz A' é triangular superior. Tá? Então, se a matriz A não tiver posto completo, nesse exemplo anterior aqui ela tinha, tá? Posto completo. Observa que deu um triângulo direitinho.
O que acontece é que ela vai ter uma estrutura desse tipo, a gente vai ter algumas linhas que só tem zero dentro dela, tá? E C vai ser uma matriz triangular superior e D é uma matriz qualquer. Zero é a matriz nula. E o vetor B vai ser transformado numa coisa desse tipo aqui, C vezes D. Tá? Se o D for diferente de zero, o D está equivalente a essa linha aqui. Obviamente o sistema vai ser inconsistente. Tá? Então uma forma de provar a inconsistência do sistema é achar uma estrutura desse tipo, que acontece exatamente quando o posto da matriz A é menor do que ele deveria ser. Tá? Ele não é completo. Seja, em outras palavras, o sistema tem solução se acontece isso aqui. Né? Aí é 6 ou C, na verdade. Tá? Aqui eu não vou provar o outro lado. Aqui está um exemplo onde isso não é o caso, né? Tá? Tem uma linha zero aqui, e aqui é diferente de 1. Tá? E aqui eu só faço as contas e mostro aqui os ranks diferentes. Detalhe, por que eu estou falando tudo isso aqui agora? Porque isso vai aparecer de novo quando a gente for a observar o algoritmo simplex. Tá? Então é bom lembrar isso aqui no caso de eliminação gaussiana simples, tá? Para a gente. O simplex vai utilizar problemas na forma padrão, que são igualdades, então as pivotações que o simplex vai fazer vão ser muito semelhantes às pivotações da eliminação gaussiana. Tá? Então é por isso que a gente está fazendo tudo isso aqui desse jeito, com cuidado. Ok, bom, tem aqui, eu coloquei para vocês uma descrição da eliminação gaussiana, já em formato de pseudocódigo, está quase próximo de uma implementação. Tá? Aqui a gente está escolhendo, ainda estava escolhendo o pivô, tá? Como se fosse o elemento de maior magnitude, as linhas, tá? Mas não estou fazendo nada muito mais mais do que, não estou fazendo nada além disso. Tá? Essa aqui não é a melhor implementação de uma eliminação gaussiana. Tá? Mas ela funciona bem para o sistema simples e a ideia é que depois que a gente entenda isso, aí é detalhe. Tá? Talvez valha a pena você simular isso aqui na mão, caso você não se lembre, ou até utiliza o código em Python aqui que eu forneci. Você pode pegar lá e brincar um pouco com ele só para ver como funciona, tá? Se você não se lembra de como isso se comporta. E com isso a gente chega no final da nossa revisão de álgebra linear. Tá? A gente viu praticamente todos os conceitos que a gente precisa. Alguns a gente vai usar diretamente, outros foram só para fornecer mais embasamento para interpretações de resultados futuros. Tá? Na próxima aula a gente continua, só que agora a gente vai introduzir os conceitos de convexidade e novamente as definições de poliedro, mostrar que poliedros são convexos e aí a gente vai começar a estudar a representação e estrutura de poliedro. Representação, estrutura e geometria de poliedros. Tá? Onde a gente vai provar uma coleção de resultados interessantes sobre já a programação linear. Tá? Então, a partir da próxima aula, a gente começa a estender esse ferramental dessa semana em linear e afim, só que agora para o ambiente onde a gente tem desigualdades, tá? Trabalha com inequações. Então é isso. Então, bom trabalho a todos e até a próxima.